Olá, saudações. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estamos em Belo Horizonte, BH, comemorando 126 anos da fundação da cidade, capital das Minas Gerais. Então vamos falar sobre literatura de BH, BH na literatura. Então esse ano nós fizemos aí um especial sobre o Encontro Marcado, 3 vídeos, né, sobre a obra de Fernando Sabino, que se passa metade em BH e metade no Rio de Janeiro. Então, ou seja, é uma obra interessantíssima, justamente que mostra um recorte de época. E também falamos de uma continuação possível do Encontro Marcado, que seria aí do Furacão, do Roberto Drummond. Roberto Drummond também faz um recorte mostrando essa questão da pessoal que sai do interior, vem para BH, tentar fazer a vida em BH, não é isso? E também mostrando as várias hipocrisias que existem na sociedade belo-horizontina. Então, ou seja, ele é um contraponto, uma continuação ali do Encontro Marcado. O Encontro Marcado tem um final diferente do Furacão. E são épocas diferentes, né? Então, o Encontro Marcado está ali passando dos anos 30, 40, 50, e enquanto que o do Furacão é 50, 60, 70, né? Então, no centro aí daquela questão da convulsão social política dos anos 60 e início dos 70. Então, mais interessante que todas essas literaturas de BH, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, sempre tem essa tensão entre campo e cidade, né? São pessoas que deixaram o campo, pessoas que deixaram a zona rural e vieram para a cidade grande, né? Lembrar que BH, 126 anos, cidade planejada, né? Ou seja, ela foi toda mapeada, todo desenhadinha no papel, só que é um idealismo, né? Arão Reis e etc. Foi todo um idealismo que não se concretizou, porque a maioria da população ficou fora da contorno, né? Contorno seria muralha, né? Muralha de Jerusalém. Então, a cidade de BH, que foi construída, né? A classe operária ficou ali nas laterais, os funcionários ficaram lá no centro, né? E os operários, Lagoinha, né? Floresta, etc., né? Para as expansões. E depois foi engolindo, né? Foi engolindo ali a região da Gameleira, depois foi subindo a região da Pampulha, né, nos anos 40, uniu com Venda Nova e de embaixo, no sul, uniu com o Barreiro. Né? Então, ou seja, 3 núcleos dispersos formaram BH. Né? Ou seja, você tem o Venda Nova, que é bem antigo, você tem o Barreiro, que é bem antigo, e um núcleo, né, que seja ali a contorno, que foi expandindo, né, Lagoinha, Padre Eustáquio, Calafate, né, Gamileira, até chegar na cidade industrial, já é Contagem. Né? Então é interessante isso aí. Para quem não conhece a história de BH, dá um Google aí, Belo Horizonte, 126 anos. E nós já falamos também do Desatino da Rapaziada, né? Que vai falar de BH, Belo Horizonte, e também dos mineiros, né? Ou seja, pessoal, a maioria dos grandes literatos de Belo Horizonte vieram do interior. Olha, Carlos Drummond de Andrade, Tabira, né? Se você fizer uma listinha aí, a maioria dos intelectuais de Belo Horizonte, BH, vieram do interior de Minas, né? Então o pessoal vem aí de interior para fazer a vida em BH, jornalismo, escrita, literatura, e depois foram para o Rio de Janeiro. Né? Você vê, por exemplo, aí o pessoal da turma do Fernando Sabino, né? Os cavaleiros do Íntimo Apocalipse foram para o Rio de Janeiro. E aí fizeram a vida lá, por exemplo, Paulo Mendes Campos. O pessoal acha que ele é carioca, na verdade ele é mineiro. Né? E o Rubem Fonseca, também, Juiz de Fora, Pedro Navas, Juiz de Fora. Então, interessante, esse livro é recuperar justamente esses meandros, né? O pessoal que veio do interior e o pessoal que é de BH mesmo, né? E vai mostrando essas interseções da carreira de jornalismo com a carreira de escrita, igual Roberto Drummond. Roberto Drummond também, que era Murilo Rubião, né? Murilo Rubião. Então fica a dica, é um livro que precisa de continuação, né? Porque é um livro assim, que vai até os anos 80, então, ou seja, nós temos que reescrever. Tem outras tentativas de escrever a continuação, só que pega polos de BH, né? Então o pessoal que está escrevendo literatura de BH só fala da Zona Sul, por exemplo, né? Então a gente tem outros autores aí, que eu vou comentar ainda esse ano, né? O ano de 2024, eu vou comentar um livro que tenta continuar esse livro, falando da literatura em BH, Minas Gerais, só que vai dar um viés só de pessoal que publicou em editora grande, pessoal que frequenta eventos na Zona Sul. Então esquece totalmente outras iniciativas da literatura mineira, inclusive na Zona Norte, né? Não fala nada de Venda Nova, Lagoa do Nado, Pampulha, não fala nada, né? Então só o pessoal que fez sucesso em São Paulo, editora grande, etc. Então nós vamos comentar esses livros em breve, né? Mas fica aí a dica então do Desatino da Rapaziada. Vamos mais dar mais umas dicas, né? Enquanto Marcado, né? Todo mundo já conhece, que
continua ali o amanuense Belmiro, né, que é do Ciro dos Anjos, e é continuado pelo Ilha do Furacão. Então são 3 livros interessantíssimos que vão mostrar essa formação de BH, né, desde os anos 20, modernismo, Drummond, Nava, não é isso? Emílio Moura, o Emílio Moura e o Abinard Renault, né? Então, ou seja, vários outros modernistas, Ciro dos Anjos, etc., que fizeram BH. Lembrar que a publicação de alguma poesia, né, marca essa época, 1930, que o Drummond lançou esse livro, depois o Brejo das Almas, o Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo e Claro Enigma, né, que são os clássicos do Drummond, mas aí já foi outra época, né, lá Rio de Janeiro, etc. Então, além disso, vamos falar de poesia, né? Poesia, vamos lembrar da carreira do Rogério Salgado, que veio justamente nos anos 80, né? Então, ou seja, aquele livro ali que vai parar nos anos 80, não inclui personagens da literatura brasileira e mineira, que é o Rogério Salgado, por exemplo, né? Que tem contribuído aqui com a cena poética, né? Tinha um Belô Poético também, que é um evento de saraus, que durava uma semana, né? A gente lembra disso. Aqui a antologia importante de dar voz aos novatos, né? E continuar marcando a carreira do pessoal que está aí há 30 anos escrevendo, né? E aqui o Rogério fez, então, né, o poeta ativista, o poeta militante, o cara que vive de poesia, e aí ele vai falar da vida, né, da vida e obra. A vida e obra e as vidas e obras do poeta se completam, né? A obra do poeta é a vida é a poesia, como fala o Roberto Piva, né? Então, no poeta não há separação de vida e obra, tudo junto, né? Então, é jornalista também, né? Eu sempre estava fazendo evento lá no Sindicato de Jornalistas, então, ressaltando aqui a importância do Rogério Salgado, que está aqui desde os anos 80, né? Então, a poesia, outro poeta muito importante, Tonico Mercador, e essa aqui a Caravana fez homenagem, né? Desses 50 anos de poesia. Caravana importante publicações, né? Uma editora, um selo editorial que está publicando bastante aqui, né? Inclusive, em cooperação com o Olavo Romano, nos deixou recentemente, né, que também é essa questão do homem que sai do campo e vem para a cidade, né? Caravana investe muito nessa questão também. E o Tonico Mercador é uma literatura assim, meio pitinique, meio concretista, meio surrealista, né? Então, assim, muito interessante, porque aqui a belíssima edição vai mostrar as várias épocas, né, os vários estilos, né? As capas, né? Então, assim, vale a pena para conhecer 50 anos de poesia, as várias faces do poeta, né? Tonico Mercador, que é um destaque aqui da poesia mineira e nacional, né? Porque é um poeta que, né? Que interessante que tem vários estilos, eu acho interessante que desses recortes de época, né? Porque você pega vários estilos então fica até difícil de resumir um livro, né? Pela quantidade de estilos que ele tem. Muito bem, por falar em antologia, então vamos falar da Antologia de Ouro, da Regina Mello, né, Museu Nacional da Poesia, que sempre de 2 em 2 anos, né, 2 em 2 anos, está publicando essas coletâneas, essas antologias que eu falei. A importância da antologia é justamente de mostrar pessoa iniciando e pessoas que já estão seguindo carreira, né, e pessoas que não lançaram o livro ainda, então tem antologia, né. Então essa é uma antologia importantíssima e tem vários autores, né, de vários estilos mais diversos, assim, poesia mais surrealista, mais concretista, poesia mais intimista, né, poesia mais desabafo, poesia política. Então, aqui essa que eu tive, né, o prazer de participar, tem 2 poemas meus aqui. Então fica aí a Antologia de Ouro da Regina Mello, que tem obra própria, né, que trabalha lá com semente de poesia no Parque Municipal, sempre está fazendo sarau, sempre fazendo eventos. Então, ou seja, toda essa parte assim, underground da poesia brasileira mineira e belo-horizontina não aparece nessas antologias nacionais, nesses livros que tentam resgatar a literatura mineira. Porque, repetindo, eles só falam dos autores consagrados, né? Autores que já estão aí lançando há muito tempo e que em grandes editoras. Fala muito de Adélia Prado, excelente Adélia Prado. Fala muito de Afonso Romano, excelente Afonso Romano. Mas fala um pouco, por exemplo, do Ávila, Afonso Ávila, que marcou a época e depois o pessoal não entendeu a obra dele até hoje, né? Eu vejo que o pessoal não entendeu a obra do Afonso Ávila até hoje. Mas o pessoal não fala desse né, esse pessoal da mídia, né? Suplemento literário, não aborda esses autores desde os anos 80 que fazem a produção própria, né? A edição do autor, a famosa edição do autor. A literatura marginal, não fala da literatura marginal, né? Vários autores de literatura marginal. Então você pega essas histórias da literatura e não aparecem os autores que a gente conhece do dia a dia, né? Que estão fazendo evento e não aparecem, né? Então acho importante ter essa antologia de ouro justamente isso, mostrar esses autores que não apareceram na mídia, né? O pessoal não deu entrevista na Rede Minas ainda, né? Ok?
E um desses autores é justamente aqui o João Diniz, né? O poeta, arquiteto, poeta, que assim, tem uma poesia altamente pessoal, altamente concretista, né? Podemos dizer assim, poesia concreta no sentido de a poesia, toda palavra vale, né? Tem todo um planejamento da poesia dele, se você mudar uma palavra de ordem, já acabou com o poema, podemos dizer assim, né? Então a poesia toda pensada, a poesia toda estilosa, né? E não recebe esse foco da mídia, né? Então eu fico impressionado com isso de aparecer esses recortes da literatura mineira, belo-horizontina, não apareceu o nome do João Diniz, né? Que tem feito exposição, tem atuado no meio artístico, sempre está em eventos, inclusive em lançamentos, né, da antologia, a gente encontra, eventos do Rogério Salgado a gente encontra, e aí fica aí, né, para a gente ler e conhecer mais a obra do João Diniz, que assim, é uma poesia muito pessoal, muito própria, muito estilosa, muito pensada, muito calculada, que lembra muitas vezes o João Cabral de Melo Neto, né, que é aquela poesia do engenheiro, essa aqui é a poesia do arquiteto. Né? Inclusive ele faz poesia visual, poesia em forma de escultura, né? Tudo para ele é poesia, assim, né? Ele pega materiais diversos e consegue criar poesia. Inclusive fez uma exposição disso, né? Poesia que você pode tocar, né? Poesia que você pode pisar, poesia que você pode manipular, né? Então, ou seja, é interessante o nome do João Diniz. E também lançamento recente, Ieda Campos, né? Ieda Miranda Campos, que lançou recentemente esse livro, que também está fazendo um resgate da obra, né? 30 anos de poesia. Então, 30 anos de poesia e arte vai fazer justamente o recorte dessas 3 décadas da autora, que publicou vários livros, né? No interior de Minas, né? Interior de Minas, que a gente conheceu lá em Betim, né? Betim também tem uma cena cultural, né? De MPB, de poesia, de saraus, muito forte, e não aparece, né? O pessoal não comenta. Um canal tem poemas do Guto Amaral, né? Que é um poeta lá de Betim, também que atuou em BH, né? Jornalista, escritor, poeta, contista. Né? Então fica essas dicas de poesia, né? De literatura de BH, né? Nesses 126 anos de Belo Horizonte, cidade planejada, né? Mas que não saiu exatamente igual estava no papel, né? Ok? Então fiquem as dicas, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.